A gente falou dos superpoderes, né, dos seus superpoderes. Agora a gente vai falar também dos superpoderes do storytelling, né, que na prática são superpoderes de storytellers, de pessoas que contam histórias, né? Quais são vantagens de se contar histórias. E a primeira, assim, para a gente começar, tem que entender de onde veio o storytelling, né? E ele surgiu ao redor das fogueiras nas cavernas, né? Na pré-história. A gente não sabia escrever, então a gente começou a registrar o conhecimento através da contação de histórias. Então, como funcionava isso? Um grupo vai caçar e pela primeira vez consegue caçar um mamute. Aí na volta vai contar a história de como foi essa caça, e essa história vai se passar de geração em geração, daqueles heróis que caçaram o mamute pela primeira vez. Ou então o grupo vai caçar e volta uma pessoa só. Esse sobrevivente vai contar a história do que aconteceu para que os outros aprendam a não cometer o mesmo erro que esse grupo. E assim também vai se passando de geração em geração. E isso a gente não sabe nem dizer quanto tempo que começou, né? Quanto tempo atrás. E o que a gente sabe é esse poder que o storytelling teve de fazer com que a gente não tivesse que ficar reinventando a roda. Alguém descobre a roda e aí depois disso conta a história e a próxima geração inventa a carroça. É basicamente essa ideia, essa é a primeira grande função assim do storytelling. E a gente começa a perceber o poder do storytelling logo quando começa a contar uma história, né? As pessoas muitas vezes estão reativas, a linguagem corporal de um braço fechado ou de desinteressado, olhando para o alto, e a gente começa a contar uma história, as pessoas começam a se desarmar, a se preparar para ouvir aquela história. Né? E até no cinema a gente vê isso, dessa catarse de todo mundo rir ao mesmo tempo, chorar junto. E esse poder acaba gerando muita identificação entre as pessoas que gostam daquela mesma história, que conhecem a mesma história. Né? E aqueles grupos que eu conheço, eu tenho um amigo que fala: se a pessoa nunca viu Star Wars, não tem como ser minha amiga. Né? Então a gente gera essa identidade das pessoas que viveram e conhecem as mesmas histórias. E até por isso a gente gera muita. Storytelling gera muita memória. Que às vezes você lembra de um cheiro, e esse cheiro lembra de um lugar, e quando você vai ver, você já está remontando uma cena inteira que você viveu naquele lugar. Porque a nossa memória ela é feita dessa conexão narrativa, da gente ligar os pontos, e por qualquer ponto que a gente comece, do lugar, do cheiro, do que aconteceu, de quem eram as pessoas, a gente vai caminhando, convergindo para essa história central. E até por isso, como a gente conhece muito bem esse poder do storytelling na prática, a gente percebe que ele tem essa capacidade de capturar a atenção. Né? A gente está vendo um seriado, no final, no último episódio de um seriado favorito, e aí vem alguém falar com a gente, entra na frente da TV, a gente quase chuta a pessoa. Né? Porque o storytelling, uma boa história, ela demanda 100% de atenção, aquela atenção muito dedicada. E isso acontece porque a gente amarra, as histórias se amarram pelas emoções. E é isso que desperta na gente. A partir do momento que a gente desperta nossas atenções, nossas emoções, a nossa atenção fica dedicada. Então é por isso que no final de um filme a gente chora ou ri. A gente não vai no cinema só para analisar qual que era o figurino ou qual era a história em si, mas o que a gente sentiu com essa história. E nesse território do sentir, não tem muito certo ou errado, né? A gente vê um seriado como Dexter e fica oito temporadas torcendo pelo serial killer, porque a gente entende o contexto. Nada é tão preto no branco, nada é tão definitivo que um contexto não consiga mudar a percepção. E até por isso o storytelling tem um grande poder de despertar a imaginação, de criar cenários possíveis. O Harry Potter ele fez um sucesso muito grande já como livro. E aí, entre um livro e outro, veio essa ideia de transformar em filme. E os estúdios que compraram os direitos sabiam que uma coisa muito importante no Harry Potter era Hogwarts, né, que é a escola de magia. Então eles passaram para vários arquitetos com estilos diferentes, culturas diferentes, pedindo um projeto, uma maquete de como seria Hogwarts ideal. E era uma concorrência para ver quem traria a melhor ideia. E eles ficaram muito surpresos quando as propostas chegaram muito parecidas.
porque no fim das contas a J.K. Rowling conseguiu imaginar uma coisa e o que ela imaginou, ela faz as pessoas imaginarem igual. Esse é um poder de um bom contador de histórias, de conseguir colocar a mesma imaginação na cabeça de quem está lendo, de quem está ouvindo. E até por isso o storytelling tem como melhorar muito as relações, os relacionamentos, porque você consegue mostrar o seu ponto de vista de uma situação. Ao invés de ficar aquela briga de um apontando para o outro, falar, você não fez isso, você não me entende, você consegue se fazer entender. E até por isso, storytelling tem uma força muito grande no mundo corporativo para liderança. Grandes líderes contam histórias. E aí tem uma série de exemplos ligados a isso, grandes CEOs. Hoje em dia a gente vê inclusive nas redes sociais usando esse poder do storytelling, contando o que está acontecendo desde a rotina até a sua vida particular e levando também para o mundo corporativo. E usando storytelling para se comunicar com os consumidores e também com as suas equipes e também com investidores e com acionistas e tudo isso. E o grande poder de um storyteller é conseguir pegar a mensagem que ele tem para passar e usar o espaço disponível. Então, se você tem muito espaço, muito tempo, você pega uma história e transforma num seriado de 10 temporadas, uma saga de 7 livros, 1000 páginas cada livro, ou então você consegue condensar em uma frase, em um pensamento. E até por isso que, para mim, storytelling tem muito a ver com a ideia de magia, de feitiçaria. Porque se você fala as palavras certas na ordem certa, isso desperta uma reação do outro lado da audiência. O que a gente vai ver hoje é um jeito, é uma desses pequenos feitiços que você pode fazer para conseguir cativar a sua audiência.